Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos agora começando o estudo dos Evangelhos, fizemos uma introdução geral para a gente entender um pouquinho de como a Bíblia foi escrita e agora a gente começa um estudo um pouquinho mais aprofundado de cada um dos livros, começando pelos Evangelhos. Na aula passada, você pode encontrar o link das aulas anteriores na descrição desse vídeo. Na aula passada a gente fez uma introdução sobre os Evangelhos e hoje nós começamos a conversar sobre o Evangelho de Mateus. Na ordem da Bíblia é o primeiro Evangelho. E nessa aula, primeira aula sobre o Evangelho de Mateus, vamos conversar sobre Mateus, o autor desse primeiro Evangelho. Como os textos bíblicos nos mostram, Mateus, que também é chamado de Levi, ele era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos. Mateus foi chamado por Jesus e logo ele deixou tudo. Peço que você pegue aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, para que a gente possa ler algumas passagens e assim a gente mergulhar no que a palavra realmente nos diz. Pegue aí Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Se você não está com a Bíblia, dá um pause no vídeo, pega lá e acompanhe comigo. Eu vou ler a tradução da Bíblia da CNBB. Talvez se você tem uma outra Bíblia, a tradução vai ser um pouquinho diferente, mas o sentido do texto é o mesmo. Mateus 9, versículos do 9 ao 13. É o chamado de Mateus. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: "Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores?" Ao ouvir isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar os justos, mas pecadores." A gente vai encontrar lá em Marcos, capítulo 2, versículos do 14 ao 17, também a versão de Marcos para esse chamado de Mateus, e também em Lucas. Lembra que a gente falou dos evangelhos sinóticos, né? São os três evangelistas que têm pontos de vista diferentes sobre os mesmos fatos. Lucas capítulo 5, versículos do 27 ao 32, você também vai encontrar esse episódio. A gente leu aqui o de Mateus porque é o que a gente está estudando, o Evangelho de Mateus. E nada mais a gente encontra nos Evangelhos sobre a figura de Mateus. A tradição, outras fontes vão afirmar que depois da ascensão de Jesus, Mateus ele se dedicou ao apostolado entre os judeus. E depois ele deve ter pregado aos pagãos da Etiópia, onde afirma a tradição que ele morreu martirizado. Essas são as informações que nós temos sobre esse personagem, Mateus. A tradição, então, atribuiu a Mateus a redação, a autoria desse primeiro evangelho. Um dos testemunhos mais antigos sobre isso, a gente tem de um bispo na Frígia, mais ou menos do ano 130, chamado Pápias. Existe um texto que foi relatado por Eusébio, um grande historiador da igreja, em que ele traz uma citação de Pápias, esse bispo na Frígia, por volta do ano 130, em que Pápias escreve assim: "Mateus, por sua parte, pôs em ordem os logia." Logia em grego quer dizer dizeres. Mateus pôs em ordem os logia em língua hebraica
e cada um depois os traduziu ou interpretou como pôde. Então, essa pequena citação em que Pápias fala sobre a existência de um evangelho, de um texto em que Mateus coloca os dizeres de Jesus em língua hebraica. Nesse texto, então, esse historiador, esse bispo Pápias, designa esse primeiro evangelho como logia, dizeres, visto que, de verdade, nesse livro, o que chamam as atenções nossas são justamente os discursos de Jesus. A gente vai ver nas próximas aulas que esse evangelho tem 5 discursos principais de Jesus, logia, os dizeres. E Mateus dispôs de uma forma ordenada, de uma forma sistemática, esses dizeres, esses discursos de Jesus. A gente vai ver que tem um esquema em que existe alguns feitos e termina com um discurso. Depois outras obras de Jesus e um discurso. Depois sempre esse esquema, os atos e depois as palavras de Jesus. Esse evangelho, como Pápias escreve, ele diz que foi escrito em hebraico, mas na verdade ele foi escrito em aramaico, porque o hebraico tinha caído já em desuso. Era uma língua muito formal, mas no dia a dia as pessoas usavam mais o aramaico, que era já uma variação do hebraico. Logo, esse texto escrito em aramaico foi traduzido por diversos pregadores para o grego, já que o hebraico e o aramaico eram usados somente ali na terra de Israel. Então, nós percebemos que Mateus escreveu o seu evangelho no próprio país de Jesus, tendo em vista aqueles leitores que vinham do judaísmo, judeus que estavam aceitando a mensagem de Jesus. Na próxima aula a gente vai ver justamente sobre isso, que Mateus é um evangelho voltado para os judeus que haviam se convertido. Então a forma de escrever de Mateus é dirigida para uma mentalidade judaica. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente percebe a diferença dele com relação a Marcos e a Lucas, por exemplo, porque Mateus escreveu pensando nos judeus, na mentalidade judaica para acolher essa mensagem de Jesus. Santo Irineu, um bispo também do ano 200 mais ou menos, ele também apresenta um testemunho sobre o Evangelho de Mateus. Então, são outras fontes fora da Bíblia que nos comprovam que de fato Mateus escreveu esse Evangelho. Santo Irineu diz assim: Mateus compôs o Evangelho para os hebreus na sua língua, enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o Evangelho e fundavam a igreja. Então, são textos antigos, fora da Bíblia, que comprovam de fato que Mateus escreveu para os judeus, para os hebreus, na língua deles. E outros testemunhos históricos poderiam ser citados também, mas a gente quer hoje procurar nesse evangelho, no primeiro evangelho, alguns indícios sobre a personalidade de Mateus, o seu autor. Vamos ver o que o texto diz sobre Mateus, sobre a pessoa de Mateus. A gente começa olhando um pouquinho o catálogo dos apóstolos. Convido você a pegar aí o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 16 ao 19. Marcos 3, do 16 ao 19. A gente vai ver a lista dos apóstolos segundo o evangelista Marcos. Marcos 3, do 16 ao 19. Diz assim: Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro,
Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão, e ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes. Se você pegar também Lucas, capítulo 6, 14 ao 16, você vai encontrar essa mesma lista. E em Mateus, depois você vai voltar lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 2 ao 4, a mesma lista com uma diferença que é importante. Mateus 10, do 2 ao 4. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. E eu paro por aqui. Por quê? Porque a gente percebe que nas três narrações os apóstolos vêm colocados em duplas, em pares. No quarto par, Mateus, ele vem antes de Tomé, segundo Marcos e Lucas. Se você pega a lista de Marcos e Lucas, fala Mateus e Tomé. Mas no Evangelho de Mateus, ele vem depois de Tomé. Isso já é uma diferença do Evangelho de Mateus para os outros dois de Marcos e Lucas. E você, pegando esses três textos, pode notar ainda que somente aqui no Evangelho de Mateus, esse apóstolo ele é mencionado como o publicano ou o cobrador de impostos em outras traduções, o que era de fato pouco honroso para o povo judeu, porque os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus porque era uma forma que expressava a opressão do Império Romano sobre os judeus. Então, quem teria tratado Mateus dessa maneira, senão o próprio Mateus? Primeiro de colocar o nome dele por último e não na frente de Tomé, e depois essa característica, publicano, cobrador de impostos. Também uma outra citação, vai lá em Mateus capítulo 22, versículo 19, Mateus 22, versículo 19, a gente vai encontrar o seguinte texto: Mostrai-me a moeda do tributo, apresentaram-lhe um denário. Ou seja, ao narrar a disputa de Jesus com os fariseus a respeito daquele tributo que deveria ou não ser pago a César, Mateus ele usa termos técnicos em grego. Se a gente pega os textos originais, a gente vai perceber que são termos técnicos em grego que, por exemplo, Lucas e Mateus não utilizam uns termos tão técnicos assim para falar sobre as moedas, sobre os tributos. E Mateus é o único a narrar aquele episódio do imposto no templo. Depois você vai anotar e vai ler também com mais calma, Mateus 17, do 24 ao 27, que é o único dos evangelistas, Lucas e Marcos, não vai falar sobre aquele episódio do imposto no templo, narrado nesse texto aí. O que demonstra que esse autor tinha um interesse especial pelos tributos, coisa que Lucas e Marcos não se preocupam tanto. Ou seja, a gente compreende que havia no grupo dos apóstolos um homem, e somente ele, habituado à arte de escrever, de calcular, de dispor dados, e a gente acredita que este, mais culto, mais estudado, mais acostumado com as letras e os números, tenha sido o primeiro indicado, talvez mesmo pelos outros apóstolos, para escrever um resumo da catequese
que estava sendo pregada pelos apóstolos. Os outros estavam mais acostumados à pesca. Eles tinham as mãos mais adaptadas às suas redes, aos remos, ao barco, do que ao estilete, ao pergaminho, que eram os instrumentos utilizados para se escrever naquela época. Então, esses indícios que nós observamos, seja lá no elenco dos apóstolos, seja essas questões relacionadas aos termos dos tributos, essas narrações sobre os impostos, mostram que, de fato, esse primeiro evangelho foi escrito, na sua grande parte, se não todo ele, por esse Mateus, por esse Levi, por esse cobrador de impostos que foi chamado por Jesus e imediatamente deixou tudo. Então, como lição de casa para essa semana, eu convido você a ler o capítulo 1º e 2º do Evangelho de Mateus. São passagens, capítulos que falam sobre o nascimento, sobre a infância de Jesus. É uma primeira parte desse Evangelho, depois começa a vida adulta e a missão de Jesus. Então, para essa semana, agora as nossas aulas voltam a ser semanais, por causa de outros compromissos. A gente fez os últimos encontros a cada 15 dias. Agora voltamos a fazer toda quinta-feira a publicação de um vídeo. Então hoje nós lançamos esse primeiro vídeo sobre o Evangelho de Mateus. Na semana que vem a gente continua. Então, nessa semana, eu convido você a ler os 2 primeiros capítulos desse Evangelho. Além dos textos que eu já indiquei para você, que nós deixamos aí na tela para você, que você também leia o capítulo 1º e o 2º desse Evangelho de Mateus. Muito obrigado pela sua companhia, deixa aí o seu joinha, inscreve-se no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilha também esse curso, convide mais pessoas para fazer essa experiência e pouco a pouco a gente vai conhecendo a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.